Deu ruim, hein? Deu muito ruim aí pro Bolsonaro. A coisa tá feia. Ó, ontem tivemos aí inúmeros depoimentos na Polícia Federal, dos quais mais da metade dos investigados pela tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro do ano passado acabou falando para a Polícia Federal. Alguns falaram mais, outros falaram menos. O Anderson Torres, por exemplo, falou por 5 horas. O Valdemar Costa Neto falou por pouco mais de 2 horas. Nessas horas aí em que o Valdemar Costa Neto falou para a Polícia Federal, e lembremos, ele foi para lá com a intenção de não falar. Em determinado momento, alguma coisa aconteceu que ele resolveu responder todos os questionamentos, até os que já tinham sido feitos. Em algum momento, o Valdemar percebeu o seguinte: olha, vai dar ruim, vai dar muito ruim para todo mundo. Talvez pelas perguntas que foram feitas, ele percebeu ali, olha, parece que a polícia já chegou em coisas que eu achava que não chegaria. Então, o Valdemar resolveu falar, falou muito, não se sabe o que falou. O Bolsonaro está apavorado com o fato de que o Valdemar falou. O plano do Bolsonaro era exatamente enviar um código via imprensa, que era para todo mundo ficar calado. Só quem ficou calado foram o general Heleno, o Braga Neto e o Bolsonaro. O resto, quase todos aí falaram. Alguns ficaram quietos, responderam uma perguntinha ou outra. Alguns, obviamente, falam para tentar se defender, com mentiras e tudo mais. Mas alguns acabam falando mais. E o problema é o seguinte: alguns, para tentar se defender, acabam contando uma história que vai contra a história que outros contam para tentar também se defender. E aí entra em contradição, e é isso mesmo que a polícia faz, é a armadilha para que eles sejam pegos. Pois bem, no meio disso tudo aí, eis que o Valdemar, depois de depor, ele corta o salário do Braga Neto e do Marcelo Câmara no PL. Pois bem, para quem não sabe, o Bolsonaro, quando deixou a presidência da República, além dele ter direito a seguranças pagos com dinheiro público, ele também empregou vários dos seus assessores no PL. Então o Bolsonaro começou a usar o PL ali como uma fonte financeira para ele e para seus aliados. Então todo mundo, aquele Tércio Arnaud, que é do gabinete do ódio, trabalha recebendo salário no PL. O Braga Neto recebia salário no PL. Os assessores todos, ajudantes de ordem do Bolsonaro, quase todos trabalham recebendo salário no PL. Vários aí aliados do Eduardo Bolsonaro, aliados de parlamentares bolsonaristas importantes, têm algum carguinho no PL e estão ali recebendo algum dinheiro. Por quê? Porque o PL tem aí mais de 160 milhões de reais para receber esse ano, ou seja, vai recebendo pouco a pouco ao longo do ano, só de fundo partidário. Mas de fundo eleitoral são mais 843 milhões de reais, dá 1 bilhão e 3 milhões de reais que tem o PL para receber esse ano. Então é muita grana. Então o Bolsonaro, dessa maneira, faz a divisão. A parte do Bolsonaro são esses salários aí, e esse pessoal tá ali contratado, assim, abre aspas, pelo Bolsonaro, e não pelo Valdemar. O Valdemar, se dependesse dele, não contrataria os ajudantes do Bolsonaro, não contrataria o pessoal ali que tá com o Bolsonaro há muito tempo. Esse pessoal não faria parte do PL se o Bolsonaro não estivesse lá. O mesmo para o Braga Neto e para vários outros. Pois bem, eis que logo depois do depoimento, o Valdemar dá a ordem, que foi cumprida no dia seguinte, e corta, e demitiu o Marcelo Câmara e o Braga Neto. O Marcelo Câmara foi preso já faz mais de 2 semanas. Tá? Então, o Marcelo Câmara para quem não sabe, o ajudante de ordens do Bolsonaro número 1 era o tenente-coronel Cídio, por 4 anos. Isso quase todos sabem. O que pouca gente sabe é que quando o Bolsonaro saiu da presidência, o tenente-coronel Cídio voltou para o exército. Inclusive, ele ia ser promovido. O Lula demitiu o então chefe do exército depois do dia 8 de janeiro, porque ele queria insistir na promoção do tenente-coronel Cídio. Foi demitido no dia 25 de janeiro do ano passado. E aí o Lula colocou o Tomás Paiva, que é o atual chefe do exército, que cancelou a promoção do Cídio. Pois bem, o Cídio ia voltar o Cídio ficou lá de férias um tempo e ia voltar para o exército. Depois acabou sendo preso, enfim, tá em prisão domiciliar. E quem assumiu o lugar do Cídio como o número 2 ali, o número 1 do Bolsonaro, quem fica ali braço direito dele, quem faz tudo para ele, foi o Marcelo Câmara. Marcelo Câmara também militar. E o Marcelo Câmara passou a receber dinheiro aí do PL. Tá, ganhava 18 mil por mês o Marcelo Câmara do PL para ser o ajudante de ordens do Bolsonaro. Fora o que ele ganha de militar, por ser da reserva. Quer dizer, estava ganhando bem aí o Marcelo Câmara. Marcelo Câmara, para quem não sabe, quando o Bolsonaro foi para a Argentina na posse do Milei, ele chegou a enviar um ofício para o STF dizendo: olha, estou indo para a Argentina, vou usar apenas o meu RG, não vou usar passaporte e vou com o meu assessor Marcelo Câmara. Esse é o nível aí de afinidade do Bolsonaro com o Marcelo Câmara, que estava sendo pago por causa do Bolsonaro. Eis que já está demitido.
o Marcelo Câmara. Aí, 3 semanas praticamente depois da sua prisão, finalmente foi demitido o assessor especial aí do Bolsonaro. E na mesma leva vai o Braga Neto, só que o Braga Neto não tá preso. E aí fica aquela, peraí, por que ele demitiu o Braga Neto? Teve uma entrevista que o Valdemar deu no Globo News, uma entrevista de umas 2 horas, em que ele mentiu, entregou ali o Bolsonaro em um monte de coisa sem querer. Naquela entrevista, ele justificou contratar o Braga Neto, dizendo que ele era muito bom de fazer planilhas. Olha, ele é bom aí com Excel, o Braga Neto é muito bom com dados, ele foi treinado no exército. Olha, tava com toda a cara de ser essas mentiras deslavadas do Valdemar da Costa Neto. Toda, cara. Contratou o Braga Neto ganhando 40 mil por mês porque ele é bom de planilha. Olha, vou falar, difícil. Ele estava ganhando 28 mil, o Braga Neto, depois diminuiu para 24 mil, só que ele ganhava alguns outros benefícios, chegava a quase 40. Pô, muita grana para um cara que é bom de planilha, né? Pô, pelo amor de Deus, hoje em dia até a inteligência artificial faz planilha aí. Você contrata um especialista em Excel, vai sair mais barato. Tá, ainda mais o Braga Neto, que é formado lá nas academias militares, e a gente vê aí os militares que estão em evidência, olha, não é um bom aí, não são bons, assim, uma boa propaganda, aí, um bom marketing para as academias militares lá internas, porque olha, esses militares do governo Bolsonaro é um mais burro que o outro, e todos eles pós-graduados lá nas escolas militares, e olha, difícil. Pois bem, eis que o Braga Neto é demitido agora. O que está sinalizando o Valdemar é o seguinte, olha, ele foi avisado que serão presos aí vários bolsonaristas e que o Braga Neto tá na próxima leva. Pelas perguntas, talvez o Valdemar tenha sabido, opa, vai o Braga Neto. O Bolsonaro, Jair Bolsonaro, já sinalizou que vai jogar o Braga Neto aos leões. O Bolsonaro disse aí via imprensa, e aí novamente, veja, quando o Bolsonaro sinaliza que vai trair alguém, ele faz via imprensa, tá? Ele diz aí via imprensa, e eu fiquei até surpreso que não foram nos comentaristas aí da imprensa que são porta-vozes oficiais do Bolsonaro. Não. Outros jornalistas falaram que o Bolsonaro tem dito a interlocutores que isso de golpe não era ideia dele, que isso foi tudo ideia do Braga Neto, que quem queria o golpe mesmo era o Braga Neto, quem estava articulando era o Braga Neto, e que quem não queria deixar o poder era o Braga Neto. Eu falava, olha, estranho, sabe por quê? O Braga Neto, de fato, ele não tinha nenhum cargo no governo Bolsonaro. Porque o Braga Neto, ele foi ministro da Casa Civil, depois ele foi ministro da Defesa, aí ele sai do Ministério da Defesa e vira vice do Bolsonaro. Vice não é cargo, candidato a vice não é cargo. O vice de verdade era o Mourão. Ele foi candidato a vice e depois ficou sem cargo. Talvez o Bolsonaro tivesse nomeado aí o Braga Neto, tenha nomeado o Braga Neto para algum cargo ali só de nome ali, só para ele ganhar um salário? Sim, mas ele não era, nossa, o Braga Neto é o ministro tal do Bolsonaro, não tinha cargo. Então é difícil que esse cara aí, obviamente, sabia que teria um cargo aí na ditadura bolsonarista. Mas é difícil você falar que esse cara é o grande mandante, que esse é o grande chefão, né? Um cara que nem cargo tinha aí, tava lá organizando, as mensagens mostram que ele era um dos maiores organizadores disso, tava falando entre os militares, estava pregando insubordinação, que é um negócio que para os militares é inaceitável. Mas falar que ele que teve a ideia e que, olha, o chefe dele, Bolsonaro, em nenhum momento falou, não faça, né? Que coisa. Não, Bolsonaro estava lá enxugando a minuta do golpe e recebendo vários golpistas e se cercando de pessoas que queriam um golpe. Então o Valdemar, vendo que o Braga Neto é um dos primeiros a ser preso, já, tchau. E já também cortou o assessor do Bolsonaro. Tem uma coisa, viu? O Braga Neto com 28 mil reais a menos entrando na conta bancária dele, é grana, viu? Agora o Braga Neto está muito mais inclinado a começar a falar para a polícia, que o Braga Neto já se ele não tinha percebido até ontem, e lembre-se, não estamos falando aqui de pessoas geniais, de Einstein, de pessoas assim muito espertas, sabe? São pessoas burras. Então se ele não tinha percebido até ontem, hoje o Braga Neto já percebeu. Ô Braga Neto, você vai aos leões. E o fato do Valdemar cortar o Braga Neto vai jogar quem aos leões? O Bolsonaro, porque o Braga Neto, para se salvar, ele não vai delatar o Valdemar, ele vai delatar o Bolsonaro. Então, porque o chefão da quadrilha é o Bolsonaro, não era o Valdemar. O Valdemar, segundo aí a Polícia Federal, era um dos que mais incentivava. Assim como o Braga Neto era um dos que mais incentivava. Ele vai ter que delatar alguém acima dele.
Então a coisa fica ruim para o Bolsonaro. O Marcelo Câmara está preso. O Marcelo Câmara era assessor do tenente-coronel Cid e do Bolsonaro. Depois se tornou o número 1 do Bolsonaro, quando saiu o Cid. Ele sabe de tudo, de absolutamente tudo. Marcelo Câmara está numa posição desesperadora, porque a Polícia Federal teve acesso a todas as conversas do celular dele, a Polícia Federal teve acesso a todos os e-mails dele já, então tem pouca coisa assim que o Marcelo Câmara pode fornecer de provas novas para a Polícia Federal. Então, se o Marcelo Câmara quiser sair da cadeia, o Marcelo Câmara vai ter que começar a falar, e a falar muito. E quando ele começar a falar, só tem uma pessoa que a Polícia Federal quer saber, que é o chefe dele, que é o Bolsonaro. Então, ele cortando o salário, a situação dele fica ainda pior. São 18 mil a menos que entrava aí para os familiares, esposa, filhos, filhas aí do Marcelo Câmara, para eles sobreviverem enquanto ele está preso. Lembremos, ele tem aí salário também de militar, mas muito provavelmente o salário dele de militar vai ser cortado, tá? Esses militares, eles ficam presos, depois quando é condenado, ele é expulso do exército e o salário vai ser cortado. E tem até aí o risco dele ter que devolver salários. O Anderson Torres, ele não era militar, era policial federal, mas teve que devolver os salários de quando estava preso. Então, a situação do Marcelo Câmara é desesperadora. Ele não é político, não desses caras milionários, era um oficial aí militar que ganhava um bom salário, como todos os oficiais militares ganham, que estava com a vida ganha para o resto da vida, ele sabia que ia ganhar no mínimo aquele salário, e sempre que tem reajuste, reajustam aí a aposentadoria dos que estão na reserva, ou seja, vida ganha. Podia ganhar mais, trabalhar em alguma outra coisa para ter uma renda extra, mas estava com a vida ganha. E aí, está agora preso, a renda extra aí, que era esse salário aí do PL, já não tem mais, e pode perder aí olha, que é a galinha dos ovos de ouro de qualquer oficial militar, quer saber que, olha, até o resto da minha vida eu vou ficar recebendo esse mega salário aqui. Se tiver reajuste dos da ativa, também tem dos da reserva. Se tiver filha solteira, ainda vai receber pelo resto da vida dela aí. Aliás, se tiver filha, né, mulher vai receber pelo resto da vida, porque as filhas de militares não casam, elas, mesmo que casem, elas não casam no papel, porque tem que ficar solteira para continuar recebendo essa grana toda. E aí Marcelo Câmara, acaba de se ferrar, porque vai perder isso aí. Não só ele, outros vários aí que vão ser presos. Então, essa é a situação. O Valdemar cortando o salário dele só aumenta o desespero dele e da família dele, que não tenha dúvidas, já deve estar pressionando ele a falar: você vai ficar preso para assumir os crimes do seu chefe. Fala o que você sabe e vai solto. Olha o Cid. O outro ajudante dele tá solto, passou o Natal com a família, passou o aniversário com a família, passou o Ano Novo com a família, feliz, bebeu champanhe. Você vai beber água na cela da prisão, no Natal, falta tempo no Natal, no Ano Novo, na Páscoa. É isso que você vai beber, o Marcelo Câmara. Então, delate. Então, o Valdemar tá jogando aí pressão em dois aliados de primeira hora do Bolsonaro, dois aí que estão aí na lista, aí no top dos que mais sabem sobre a tentativa de golpe, porque um era o assessor direto do Bolsonaro e o outro era o candidato a vice, que era quem estava ali tramando entre os militares. Já a situação do Braga Neto, eu vou falar, se a do Câmara é ruim, a do Braga Neto tá um pouco pior, porque o Braga Neto ele já foi aí, né, excluído pelos militares, então militares da ativa não querem saber de Braga Neto. O que ele fez é inaceitável. No ano passado, quando havia aí suspeitas de que o Braga Neto poderia estar aí pregando insubordinação, ele já estava bem isolado. Só que agora não são suspeitas, agora tem a certeza, tem as mensagens ali mostrando, ele estava pregando insubordinação. Então, no meio militar, o Braga Neto está completamente isolado. O Bolsonaro já sinalizou: Braga Neto aos leões, eu vou jogar a culpa nele. Só que o Bolsonaro jogar a culpa no Braga Neto não vale nada. Primeiro, no depoimento em que o Bolsonaro podia ter feito isso, não o fez, ficou calado. Segundo, ele vai fazer isso depois, lá no processo, depois de ser denunciado, quando for réu, vai dar ruim, não vai adiantar nada. E aí, mas o Braga Neto já sabe: vão me jogar os leões. E agora, o Valdemar também já escanteia o Braga Neto, sendo que, no caso do Marcelo Câmara, até faz sentido ele: eu sou dirigente partidário, meu partido não vai ficar aqui empregando cara que está preso por dar golpe de Estado. Ainda mais um partido que está sendo investigado por participar dessa tentativa de golpe de Estado. Mas e o Braga Neto? O Braga Neto não está preso.
o Valdemar, então, alguns vão falar, Thiago, o que o Valdemar está fazendo? Eu vi até um analista aí da grande mídia falando isso, eu fiquei, pô, peraí, não faz sentido essa análise. O que o Valdemar está fazendo é afastando do PL todos os que tentaram dar golpe de Estado. Ele está tentando mostrar ao STF que ele é contra isso. Pô, não tem como uma pessoa muito bem paga pela imprensa estar falando uma opinião dessa sem que essa pessoa seja muito amiga do Valdemar ou coisa assim. Não tem como. Porque se fosse para demitir todo mundo que tentou dar golpe de Estado, o primeiro da lista de demissão do PL era o Bolsonaro. Não era o Bolsonaro? Não foi ele o chefão da tentativa de golpe? Aí é o Braga Neto, o Marcelo Câmara, o Eduardo Bolsonaro. Ó, tem vários aí para demitir, viu? Vários, é uma lista extensa de demissão. Colocar o assessor do Bolsonaro e o Braga Neto significa o seguinte, ele tá pressionando, ó, delatem logo, vai, delatem logo. Quanto mais vocês delatarem o Bolsonaro, melhor para mim. O que o Valdemar tá fazendo é o seguinte, ó, aponta as miras todas pro Bolsonaro, que aí todo mundo falando do Bolsonaro, quem sabe a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal não esquecem do Valdemar, que tava ali do lado. Ah, tava incentivando, mas ó, é uma coisa, o Bolsonaro é que fez tudo, hein, gente? Até porque o depoimento do Valdemar muito provavelmente foi nessa linha, de que, ó, se tinha alguma coisa, eram esses radicais aí, não era eu não sou o radical. O Tenente Coronel Cid diz o oposto. Veremos. Eu peço aí a sua inscrição no canal, a coisa tá piorando para eles, seguimos aqui na luta, falou!